Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam mais uma vez com os amados irmãos e queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Desde já, eu agradeço por mais de 1000 inscritos no canal do YouTube. E se você deseja acessar o YouTube, entre no canal, escreva assim, Irmão Zito Limoeiro, que tem vários irmãos Zito. Irmão Zito Limoeiro, né? Aperta o dedinho aí no sininho, do lado direito, se inscreva no canal. E do lado esquerdo coloca um like, que já tem 216 trabalhos do Senhor, desde louvores, desde pregações e também estudos bíblicos, né? Com dinâmicas, com 10 perguntas e 10 respostas, tudo na Bíblia. Com as respostas A, B, C ou D que eu trago, né? Que eu venho trazendo aqui no canal. Cada estudo tem 10 perguntas e 10 respostas. E depois eu leio o livro da Bíblia, o capítulo e o versículo. Amém? Para dar início ao trabalho de hoje, vamos louvar o hino da harpa cristã de número 193, que tem como título A Alma Abatida, que nos diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. E para nossa meditação e reflexão, eu vou deixar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e apenas o versículo 6, que fala de oração, que nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, este foi um versículo de oração, e hoje eu vou trazer uma palavra sobre oração, né? Não muito extensa, muito longa, mas vou trazer aqui, como nesse versículo, que nosso Deus possa nos abençoar, né? A todos. Então, hoje são dia 23 de agosto de 2025. O que é oração? Oração é uma aproximação
da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Inclui confissão também, né? Não é só nossas petições, mas nós temos que confessar diante de Deus que a gente fez de errado no dia, nossos pecados. E no Salmo de número 51, nos diz isso aí. Se os irmãos tiverem tempo de ler o Salmo 51, leiam. Também aqui sobre oração em termos de adoração. Também está escrito no livro de Salmos, de número 95, e os versículos do 6 ao 9. E no livro de Apocalipse, capítulo 11, 17. Sabemos que a oração, quando a gente entra no nosso quarto à noite, e ao trancar nossa porta, como eu disse antes, em secreto, fala com teu Deus, cada um de nós, eu, irmãozito, minha filha, ou minhas filhas, minha esposa, Genilda, né? Cada um de nós tem uma intimidade através de Cristo Jesus, que é o nosso intercessor, para que possa levar as nossas orações até o trono do Pai Celestial, onde ele lá está com Deus, com seu Pai. Não é? Nós temos que interceder não só por nós, mas também por nossos familiares e pelos outros. Não só pedir oração. Oração não é barganhar com Deus. Oração é você se quebrantar diante de Deus e cada vez mais entrar num estado de comunhão através de Cristo Jesus, para que Deus veja suas falhas no dia, para que ele esteja a ponto lá de dizer, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha, mais uma vez. Né? Porque nós aqui somos crentes e outros descrentes, mas todos nós somos filhos de Deus, feituras do nosso Deus, e erramos e pecamos, porque aquele que disser que não peca aqui já é um mentiroso. Mas nós não temos prazer mais no pecado, porque essa prática tem que ficar para trás, porque o homem, quando aceita Cristo, ele deixa o velho homem para trás e se torna uma nova criatura, porque ele está separado do mundo. É isso. Separado do mundo é aí não viver na concupiscência da carne, tá entendendo? Nos desejos carnais, mas não. Está ligado diretamente com o nosso Deus através de Jesus, através das nossas orações e da nossa conduta do dia a dia. Devemos orar ao levantarmos, agradecer a Deus, sermos gratos a Ele, principalmente por ter velado nossos corpos ontem à noite. Todos nós, quer dizer, todos nós não, a maioria dos crentes, eu creio que hoje, seus familiares estejam todos vivos, a minha família está, e eu agradeço a Deus por isso, que Ele velou nosso corpo durante a noite. E a misericórdia dEle tem nos sustentado, a mim e a todos que me rodeiam, não só meus familiares, mas vizinhos, né? E seja crente ou não crente, mas cada um de vós tem que ter uma intimidade ao deitar-se, ao levantar-se, através da oração, através de Jesus Cristo, para que Deus escute vossas petições, que são nossos pedidos de orações, para que Ele venha atender. Mas saiba bem de uma coisa, é na hora que Deus quer, quando Ele quiser e quando Ele bem entender. Não é na nossa hora. Nós temos que estar barganhando com Deus. Eu vou orar, pedir a Deus uma casa, um carro, não pela saúde extra, não, devemos sim também. E se Deus te abençoar nisso, glórias a Deus, aleluia, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas Ele nos dá, tanto na parte material, como também na espiritual. E nós precisamos mais da parte espiritual, que do corpo meu, Ele tem me sustentado até agora, através da minha idade, através das minhas enfermidades. Mas eu agradeço muito a meu Deus e a Cristo Jesus por estar aqui neste momento, trazendo uma palavra sobre oração. A oração é o nosso combustível do dia a dia. O que significa combustível?
um carro sem combustível, ele não vai andar, só se for carro elétrico, que inventaram agora, né? Mas o carro sem combustível, mesmo aquele carro que é elétrico, tem que ligar os cabos na rede elétrica para ele poder andar. Então, a oração é o combustível de cada um de nós. É aqueles que nos locomove através do Espírito Santo para que nós possamos achegarmos mais perto de Deus através de Cristo Jesus, que Ele é o nosso libertador e salvador, né? E também intercessor, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, com D maiúsculo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aqui também está no estado de comunhão, que está escrito em Salmos de número 103, e o versículo do 1 a 8. Os irmãos podem conferir nas Bíblias de vocês. Estado de comunhão. O que é comunhão? É eu dar um bom exemplo, não só a minha família, orando por minha família, eu dar um bom exemplo diante da minha vizinhança, diante da comunidade, da cidade onde eu vivo, aonde quer que o irmãozito vá, saber como ele se comporta. Não é julgar o irmãozito, ou irmã Maria, ou irmã Fernanda, ou irmão Joaquim, Severino, seja lá que... Não! Porque, lembre-se, eu já trouxe um estudo sobre isso aqui, uma palavra. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, diz assim: não julguei para não seja julgado. Com a mesma medida que medides o pão, será medido. Não joguei a gueira dos outros. Antes tira a trave do teu olho. Mas no subtópico desse versículo que eu li, em Mateus 7, de 1 a 5, está lá escrito: o juízo temerário é proibido. Está escrito como subtópico. Na minha Bíblia está aqui, de Estudo Almeida. O juízo temerário é proibido. Então, nós não devemos julgar ninguém aqui. Só o nosso Deus. Então, ainda falando, nossas petições, né? Pessoal, está escrito também na segunda epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Vocês podem aí ler isso aí depois. Amém? E também a nossa gratidão a Deus. Como está escrito na epístola de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Também devemos, nas nossas orações, ter a intercessão pelos outros ou pelas outras pessoas. Nosso semelhante, que é o segundo mandamento que Deus deixou, resumindo entre os 10, é: ama teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar nosso próximo como a si mesmo. Está escrito em Romanos, capítulo 10, e o versículo é o primeiro. Eu estou lendo esses capítulos e versículos aqui, porque senão a pregação fica muito extensa, não é? Mas os irmãos podem conferir aí. E também, para ser atendida a oração, requer purificação. Eu tenho que estar mais purificado, santificado, que na palavra do Senhor está escrito. Jesus diz: seais santo, ser santo como eu. Mas ninguém aqui sequer ele vai ter a santidade que Cristo teve aqui na terra, que foi o único que veio em forma de humano e espiritual, nas duas divindades, na carnal e espiritual, Filho de Deus. Do mesmo jeito ele voltou para o Pai, veio e voltou, sem mácula, sem pecado nenhum. Nós temos que seguir esse exemplo de Cristo, imitá-lo pelo menos. Como ele diz: sejais os meus imitadores. Não é? A gente tem que imitar a Cristo, tentar de todo jeito imitar aquilo que Cristo fez aqui na terra, principalmente na oração. E ser purificado, porque só vai subir aqueles que estão vestidos de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Temos que estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Quando ele vem buscar a igreja universal, é aquele, um pouco de cada denominação, de cada nação, que ele vem buscar. Quando raiar no céu e tocar as trombetas lá, quando Deus mandar Cristo, pela segunda vez no arrebatamento
para vir buscar nós. E nós devemos ser o quê? Trigo e não joio, para conseguir alcançar lá a eternidade e morar com Deus por toda a eternidade naquela, diz que rua cheia de cristais, de ouro, de diamante e de tudo, mas através só de Cristo Jesus. Para isso, você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não deu um passo para Cristo, hoje é o dia ideal, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Dê um passo para Cristo ainda hoje. Aceite Ele como seu libertador e salvador, para você poder morar por toda a eternidade com o Pai e com Ele lá no alto dos céus. E sabemos aqui, só vou ler Salmo 66, versículo 18, fala de purificação. Fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vida em união com Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Submissão à vontade de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, e o versículo 14 e 15. Em Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 36, direção do Espírito Santo, que é o que nos locomove todo dia, Espírito Santo do Senhor. E quando nós fraquejamos e pecamos, diz na palavra que o Espírito Santo sente com gemidos inexprimíveis. Olha só que coisa séria. E nós também sentimos, né, irmão? Quando pecamos. Também, na direção do Espírito Santo, aqui também está escrito no livro de Judas, capítulo 20. Espírito de perdão, nós temos que perdoar os outros, mas tem que ter espírito. E pedir perdão, porque se a gente pedir perdão aos outros, não perdoar, Deus também não vai perdoar nós. É o que está escrito na palavra. Em Mateus, capítulo 6, e o versículo 12. E relacionamento correto com as pessoas. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o trabalho de hoje, falando sobre oração do irmãozito aqui da cidade de Limoeiro e o estado de Pernambuco. Que vocês possam acessar o canal e escutar um pouco da palavra de Deus neste dia de hoje. Ainda deixo para a meditação de todos, ali no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6. Versículo e palavra de Jesus. E disse de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém e amém.